A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Tito. Então, pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos. Para o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Lembrando sempre, você pode se inscrever no nosso canal, você pode acionar o sininho para ser lembrado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Você pode dar like e você pode compartilhar o link dos vídeos com quem você quiser. Assim, você ajuda a espalhar a mensagem de Deus. Amém, amados? Então vamos iniciar o estudo do livro de Tito, falando especificamente dos capítulos e dos versos. Então, nós vimos que ele está subdividido nestes 7 pontos e nós vamos iniciar aqui sobre a saudação e sobre as primeiras instruções. A saudação, ele vai, antes de mais nada, se apresentar. E como é que Paulo se apresenta? Então, essa é uma das razões pelas quais muita gente pensa, não, o livro é de Paulo, porque a forma como ele se apresenta sempre é assim em todas as suas cartas. Ele se apresenta como servo de Deus. Quando ele diz que ele é servo de Deus, em verdade, ele está dizendo que ele é subserviente, ele está na dependência de Deus. Né? Ele é, portanto, uma pessoa que foi chamada por Deus, chamada por Jesus especificamente, e que ele está, então, a trabalho, a serviço de Deus, fazendo, então, aí o seu serviço, falando de Jesus Cristo. O escopo, aonde está a razão de ser e os limites do livro. Nós vamos ver isso do verso até o verso 4. Então, ele começa no 1, né? O verso de número 1, ele se apresenta e ele já fala a respeito do escopo. Né? Então, mais especificamente, ele diz assim, olha, pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Isso está no verso 1, já no finalzinho do verso 1. Significa isso? Que se eu domino a verdade, significa que eu estou tendo aí uma aplicação desta verdade na minha vida e aumentando a minha fé. Então, a função aqui, o objetivo aqui eram 3. Primeiro, promover a fé dos eleitos. Segundo, promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E, em terceiro lugar, a esperança de vida eterna. Nesse sentido, quando se fala de promoção da fé dos eleitos, né, ele está falando daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram chamados de Deus. Como ele fazia isso? Em primeiro lugar, todas as vezes que ele ia para um determinado local, ele fazia isso para os judeus, ou seja, para o povo de Israel, para o povo judeu. Quando o povo judeu ou aceitava ou não queria, o segundo passo era para a igreja. Então, num primeiro momento, a mensagem é levada para os judeus. Num segundo momento, para todos aqueles que ouvissem o chamado de Deus e, portanto, eram conhecidos como os escolhidos. No segundo ponto, a segunda função da carta é promover o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, conforme nós lemos no final do verso 1. Significa dizer, então, que nós estamos falando sobre a verdade e essa verdade ela está atrelada, ela está condicionada à piedade. Como assim a piedade? Porque quando nós somos conhecedores da verdade,
nós temos misericórdia, nós temos piedade, nós temos amor para com todas as pessoas, para com os nossos semelhantes, para com os nossos irmãos. Ele fala aqui de uma atitude que a palavra que ele usa aqui em grego é eusebeia. Eusebeia quer dizer uma atitude, uma vida espiritual sadia. Então é isso que ele está dizendo. Eu estou te dando essas informações, Tito, que é para você ler para a igreja e é para que a igreja entenda exatamente isto que ela tem que fazer. Então não é o conhecer de conhecer simplesmente um conhecer intelectual. Não, é um conhecer intelectual, é um conhecer espiritual que vai se traduzir numa atitude, numa forma de vida que é sadia. E ele fala também de uma esperança de vida eterna. Olha aqui o que ele fala no verso 2 e no verso 3. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, ou seja, Deus não pode falar inverdades. Ele é incapaz disso. Ele é a verdade, ele é a vida, ele não consegue falar mentira, ele não consegue nos enganar. Prometeu antes dos tempos eternos, significa que a promessa dele é uma promessa verdadeira. E se ele prometeu é porque ele vai cumprir. E isso ele fez antes. Ou seja, ele fez essa promessa antes dos tempos eternos. Isso já fazia parte do plano do Senhor. E em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. Então, veja que coisa interessante aqui. Havia um plano de salvação, esse plano era anterior, mas ele haveria de se manifestar num tempo propício, num tempo próprio, que foi o tempo que Jesus foi nos dado aqui na Terra. As tarefas, então, passam a figurar agora a partir do verso 5 até o verso 9. E estas tarefas são especificamente duas. Primeira tarefa, organizar as comunidades. Então, como nós já havíamos visto no primeiro vídeo, nós temos aqui 3 níveis de pessoas que trabalham, então, nas comunidades. Os presbíteros, na verdade, vamos começar, aqui não está em ordem, vamos começar na ordem. Os bispos ou superintendentes poderia ser um, mas se fosse muito grande o local, poderia ser mais de um. Aqui eles tinham uma função ministerial. A função deles era pastoral, eles eram os pastores. Os bispos ou superintendentes, eles eram escolhidos dentre esse grupo de anciãos, dos presbíteros, e eles tinham a função de ministração. Eles eram a administração do ensino, a superintendência, a organização. Estes eram os bispos ou superintendentes. Ficaram conhecidos como bispos depois. No segundo nível, e auxiliando, dando suporte aos bispos, de onde o bispo saía, portanto, o bispo era um presbítero, era um ancião. Nós tínhamos um grupo de homens com um pouquinho mais de idade, porque presbítero quer dizer idoso, e eles tinham uma responsabilidade de julgamento. Eles tinham uma responsabilidade de tribunal, eles davam suporte aos bispos nos seus ministérios. Em Éfeso, não em Creta nós não temos isso, mas em Éfeso nós vemos nas cartas a Timóteo, nós vemos a figura dos diáconos e das diaconisas, que eram aquelas pessoas que faziam as ações mais propriamente, ou seja, eram aqueles práticos que estavam no dia a dia com as pessoas, fora o ensino, fora o pastoreio, fora a superintendência. E uma segunda
função, então, primeiro, organizar a comunidade. Então, Tito tinha que fazer isso. Tito, você escolhe os presbíteros, você escolhe os bispos, você escolhe, eventualmente, os diáconos e as diaconissas. Mas também a função da igreja em Creta era combater o falso ensino. E a partir do verso 10 até o verso 16, ele vai falar sobre este falso ensino. Então, nós temos aqui, se o amado observar, nós temos aqui Creta, tá aqui, ó. Creta está aqui embaixo. Então, aqui, ó, é a Itália. A Itália parece a forma da Itália parece uma bota, né? Então, aqui, ó, a gente só vê o salto da bota. Aqui era a Grécia, aqui a Ásia Menor, onde estavam as outras igrejas da Ásia. E aqui nós vamos ver Creta. Esta ilha aqui é a ilha de Creta. Se a gente fosse olhar o mapa mais para baixo, passando o mar, né, a gente ia encontrar então a Palestina e Judá estava aqui mais para baixo. E aqui o amado está vendo, né, os restos que sobraram daquela povoação do tempo de Tito. Então aqui nós vamos observar aqui na arqueologia, né, os restantes das construções que ficaram para nós, né, daquele tempo. A igreja então ela estava organizada e havia aí um falso ensino, existiam falsos mestres. E Paulo estava preocupado com isso. Então, o que acontece? Paulo chama a Tito e diz: olha, cuidado com esse ensino, que esse ensino é herético, ele é uma heresia. Então, toma cuidado com isso. Você tem que voltar para a verdadeira doutrina, para o verdadeiro ensino. Aquele ensino que foi dado por Cristo, aquele ensino que foi passado para os apóstolos e que nós te ensinamos. E Tito, então, estava sendo instruído também para saber escolher os seus auxiliares, porque com os seus auxiliares ele tinha mais garantia de fazer um serviço bem feito e afastar a heresia da igreja. Os presbíteros e os bispos tinham que ter um conjunto de qualidades. Então, nós vamos ver na sequência aqui, nós vamos ver quais eram estas qualidades. Então, ele diz, eles têm que ser irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Eu não posso dar brecha para que alguém critique o comportamento, a forma de agir de uma pessoa ou de outra. Então, esse presbítero, esse bispo, ele tem que ser irrepreensível, não tem que ter uma mácula, um pecadinho, uma coisa errada. Por quê? Porque eles são despenseiros. Quem é o despenseiro? Despenseiro é aquele serviçal, é aquele funcionário de um amo, de um senhor que é encarregado de toda a sua casa. Então, ele tem que ser irrepreensível porque ele tem que fazer tudo corretamente. Ele é responsável, ele é encarregado da casa de Deus e, portanto, ele não pode fazer nada errado para que ninguém venha criticar e que passe vergonha. Ele tem que ser marido de uma só mulher. O que significa dizer isso? Por quê? Existia a possibilidade, na época, né, aliás, começa com Moisés isso, a possibilidade de divórcio. Então, a regra lá do Pentateuco, havia a possibilidade, pela regra, de se fazer o divórcio. Então, o que ele estava dizendo aqui? Paulo dizia, ok, ele é divorciado, ele é divorciado. Ele é viúvo, é viúvo. Pela regra, ele pode casar. Ele pode casar de novo. Mas, para evitar, para se fazer um trabalho sem possibilidade de crítica, então que ele, mesmo sendo viúvo, mesmo sendo divorciado, ele não faça um segundo casamento. Então, marido de uma só mulher, ou seja, viúvo que casa de novo ou divorciado
que casa de novo. Os filhos têm que ser irrepreensíveis também. Por quê? Porque se eu vejo o filho, eu vejo a educação que foi feita. Então é um teste de adequação. O filho não pode ser dissoluto, não pode ficar fazendo besteira por aí, ele não pode ser insubordinado, porque isso seria um mau exemplo para o resto da congregação. Os vícios que deveriam ser evitados eram a arrogância, a voluntariedade, ou seja, o orgulho e a arrogância, isso não existe, ele tinha que ser humilde nas suas funções, no seu trabalho. Ele não podia ser irascível. O que é irascível? Irascível é aquela pessoa que é irritada, aquela pessoa que é zangada, aquela pessoa que briga por qualquer coisa, que não fica discutindo, que não aceita. Isto é ser irascível. Então, ele não podia ser irritável, irascível. Não podia ser dado ao álcool, ou seja, não podia ser um viciado em álcool, ser bêbado, né? Ter o alcoolismo. E não podia ser violento e não podia ser ganancioso ou cobiçoso. Até porque muitas das coisas que estavam na comunidade eram feitas, porque eles eram os despenseiros, então eles distribuíam isso. E aí podia acontecer de, vendo tudo aquilo, ele ser ganancioso, querer para si coisa que era dos pobres, dos necessitados, coisa que era de Deus. Então, ele não podia ser ganancioso ou cobiçoso. Ao contrário, ele tinha que ter algumas virtudes. Então, hospitalidade, amor, sobriedade. No caso, sobriedade aqui é uma pessoa centrada, uma pessoa correta, uma pessoa com cabeça no lugar. Não é aquela pessoa desordeira, briguenta, aquela pessoa que causa tumulto. Não isso. Ele tem que ser justo, porque a justiça é uma característica de quem conhece as leis do Senhor. A piedade tem muito a ver com amor, no sentido de fazer uma obra piedosa, uma obra que vá de encontro às necessidades das pessoas que precisam. Quem são essas pessoas? Os órfãos, as viúvas, as pessoas pobres, as pessoas que precisam. Tem que ter domínio de si próprio, tem aí a ver com a sobriedade, né? Não pode ser uma pessoa que faça o que vem na sua cabeça, ela tem que ter domínio, ela tem que ter um cuidado no seu comportamento, ela tem que ter um fundamento doutrinário, ou seja, ela tem que conhecer a verdadeira mensagem. Qual é a verdadeira mensagem? A verdadeira mensagem é aquela que foi dada por Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e que foi transmitida por eles à igreja. Então, esta é a verdadeira mensagem. Ele deveria, então, se dedicar a esta mensagem. Então, estas as características da estrutura e da organização da igreja. Se nós formos olhar, em Timóteo está praticamente a mesma coisa. Nessas cartas pastorais para a preparação da igreja em relação à sua estrutura, em relação à sua função, à sua obrigação. Amém, amados? Bons estudos.